Boa noite a todos. Eu sou Marlene Oliveira, fundadora e presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida. E hoje o nosso webinar Dia do Pulmão. Um novo olhar para o câncer, como evitar, tratar e buscar informação. O nosso evento de hoje terá 2 blocos. O primeiro a gente vai focar no cenário do câncer de pulmão no Brasil. O segundo bloco, nós vamos o que cada um de nós, em suas competências, está fazendo para orientar a população no sentido de evitar e tratar os pacientes e como cada pessoa pode buscar informações sobre o câncer de pulmão. Para começar, eu gostaria de apresentar o nosso moderador do dia de hoje, dessa noite, que é o Dr. Marcos André Barreto Costa. E eu queria também informar que o Dr. Riad, por motivos de ordem pessoal, não está aqui presente, mas o Dr. André está aqui substituindo em grande estilo. E aí eu gostaria, Dr. André, que você se apresentasse. Pois não, Marlene. Eu primeiramente queria agradecer ao Riad. Eu estou aqui substituindo o professor, doutor, um amigo, professor Riad Yunis, que é o nosso diretor-geral do Centro de Oncologia do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Agradecer você, Marlene, parabenizar sempre por suas iniciativas, seu trabalho, que tem impactado realmente muita gente, né? O meio científico também, e tentando fazer essa ligação entre a parte acadêmico-científica com os pacientes. É extremamente importante essa visão. Eu sou oncologista clínico formado pelo Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro, e atualmente atuo como profissional oncologista no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, sob a coordenação do professor Riad, e coordeno as áreas de neuro-oncologia, tumores de cabeça e pescoço, e a parte de biologia molecular e a parte de oncologia de precisão. Ajudo na coordenação também, em alguma medida, em pulmão. E tem uma página na internet também, muito atuante, que você também pode falar aqui, e para quem está nos acompanhando, seguir sua página também. Marlene, eu agradeço a generosidade. Estou fazendo motivado reativamente, tá? Não era a minha intenção, mas reativamente a sua colocação. Eu tenho um conjunto de mídias sociais chamada Oncopédia, né, no Instagram, YouTube e Twitter. Tenho também um canal no Spotify de podcasts relacionadas todas a informações científicas sobre oncologia. Eu tento trazer sempre de uma forma um pouco mais tangível, mas obviamente que tem coisas que não dá, acabam ficando uma informação um pouco mais pesada, mas certamente são informações atualizadas e que dizem respeito aí a todo esse universo, trazer um pouco esse universo da oncologia e do câncer para vocês. Oncopédia é o nome. E eu queria dar o nosso boa noite para a nossa convidada, a Mariana Matera Veras, que é bióloga e pesquisadora científica do estado de São Paulo, chefe do Laboratório de Poluição do Ar, Hospital das Clínicas, a Faculdade de Medicina da USP, e ela é doutora em fisiopatologia pela FMUSP e especialista em poluição e saúde humana. Mariana, boa noite, muito obrigado por estar em mais uma ação do Instituto Lado a Lado. É uma alegria ter você aqui com a gente e eu gostaria que você se apresentasse. Bom, boa noite a todos. Para mim também é uma alegria imensa estar de novo, já há anos trabalhando junto, principalmente nesse tema. E, bom, você praticamente já me apresentou, né? Então, sou bióloga de formação. Atualmente, eu coordeno o Laboratório de Poluição Atmosférica da Faculdade de Medicina da USP. Então, o nosso laboratório há mais de 30 anos desenvolve pesquisas em diferentes áreas sobre os impactos da poluição na saúde humana, né? E sendo entre eles o câncer de pulmão, infelizmente, tem uma associação muito grande. Obrigada, Mariana. E eu queria convidar agora uma amiga e uma profissional que respeito muito, que é a doutora Kátia Ramos Moreira Leite,
professora associada da Faculdade de Medicina da USP e presidente da Sociedade Brasileira de Patologia. Boa noite, doutora Kátia. Boa noite, Marlene. Que prazer enorme vê-la. Faz um tempão que a gente não se vê. E eu queria agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Você sabe que eu tenho uma admiração enorme por você e pelo seu trabalho. E eu tenho, acho que a coisa mais importante do meu currículo hoje aqui para falar é que eu sou colega de turma do Riad, tá? Nós somos colegas de turma. Eu amo o Riad, né? O Riad é não só um profissional espetacular, como uma pessoa incrível, um amigo muito querido. Eu sou patologista, eu sou atual presidente da Sociedade Brasileira de Patologia, sou professora associada da Faculdade de Medicina da USP, lá eu sou ligada ao Departamento de Cirurgia. Então é um prazer estar aqui falando de um assunto tão importante, né, que é o câncer, e particularmente o câncer de pulmão. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, doutora Kátia, boa noite. E agora eu queria convidar uma grande amiga aí do Instituto Lado a Lado, que participa de todas as nossas ações, é uma pessoa que a gente conhece bastante a jornada dela, que é a Mônica Chaim Montoni, que é advogada especialista em Direito Civil de Família e paciente sobrevivente de câncer de pulmão. Boa noite, Mônica. Boa noite, Marlene, boa noite a todos. É uma honra estar aqui com vocês nesse momento e estou muito feliz de estar aqui para participar, né, e compartilhar um pouco da minha história, contar um pouco, como a Marlene disse, eu fui paciente, tive câncer de pulmão em 2008 e em 2010 ele voltou, o câncer. E hoje, esse ano está fazendo 10 anos, né, que graças a Deus eu estou curada e eu estou aqui para participar com vocês e contar um pouco da minha jornada, de colaborar do que for possível. Obrigada, Mônica, boa noite. E eu gostaria de convidar agora para se apresentar o deputado federal, o Dr. Pedro Westphalen. O Dr. Pedro Westphalen, nós do Instituto Lado a Lado, tem uma grande admiração, porque a gente acompanha o trabalho dele à frente da frente parlamentar de imunização, que tem feito um trabalho incrível aí, principalmente nesse momento agora de pandemia de coronavírus. E eu queria muito que ele se apresentasse, ao invés de eu ficar falando aqui todas as titulações dele, eu acho que ele se apresentar, eu acho que é muito mais interessante. Boa noite, deputado. Boa noite, Marlene, boa noite a todos os nossos debatedores aí nesse seleto grupo, não é? Cumprimentar o Marcos André, nosso moderador, a doutora Kátia, a doutora Mariana, a Mônica, que realmente sobreviveu ao câncer aí, vai ser de valorosa a sua participação e o enfrentamento que fez com coragem dessa patologia e a venceu, né? Eu acho que você conseguiu colocar aqui nessa live, no dia que se fala muito sobre doenças pulmonares, o câncer de pulmão, que é uma patologia muito realmente grave, mas que se precocemente for diagnosticada e tratada, tem cura e está o exemplo aí. Eu sou médico, formei no Rio de Janeiro, em Teresópolis, sou gaúcho, em 76, fiz pós-graduação, fiz residência em cirurgia vascular, fiz os primeiros transplantes. Depois, na minha cidade, faltava obstétrica, fiz mais 2 anos de obstetrícia e ginecologia. Então, eu fiz transplantes de rins e partos na minha vida. E, em determinada fase da minha vida profissional, eu entrei na política de saúde e fundei a Federação de Hospitais do Rio Grande do Sul, e da qual sou vice-presidente há 20 anos, sou vice-presidente da Confederação Nacional de Saúde, da qual também sou fundador, em 2004, no Hotel Glória do Rio de Janeiro, pós-graduado em administração hospitalar, e entrei na política em 70, no momento que nós entendemos segmento político, segmento de saúde que éramos, que os avanços na área da saúde ou recuos, elas passavam pelos parlamentos, municipais, estaduais e federais. E aqui no Rio Grande nós vivíamos um grave problema de financiamento no Instituto de Previdência do Estado, do IP, e eu fui desafiado a participar e entrei na política e aí fiz carreira política. Estou no meu 5º mandato, aqui no Estado fui secretário de Ciência e Tecnologia, líder de governo, líder de partido, líder de bancada, presidente da Assembleia,
Assumi como governador 2 vezes, por ser presidente da Assembleia, secretário dos Transportes, mas sempre vocacionado à área da saúde. Chegou o momento que o segmento achou que eu deveria ir a Brasília, e fui a Brasília, e chegando aí no Parlamento Federal, eu senti que nós tínhamos muitas oportunidades e muitas carências, e muitos instrumentos para dar voz às pessoas esquecidas, aos mais desvalidos, aqueles que precisam que as suas patologias sejam atendidas. Por isso, nós fizemos a Frente Parlamentar de Imunização, já está instalada, eu sou presidente, que ao chegar eu fiz um grupo de trabalho que me impressionou muito os dados que eu peguei no PNI, Plano Nacional de Imunização, que é um exemplar no mundo inteiro, e que nós não atingimos os índices mínimos de tranquilidade para os nossos pacientes, a não ser no BCG. Nenhum deles. Fiz um grupo de trabalho e constatei alguns problemas que me levou a fazer a frente parlamentar que implantamos, e aí constatamos que realmente é um instrumento muito importante, porque nós conseguimos colocar governo, paciente, a sociedade representativa, a indústria, distribuidora, enfim, e constatamos que a fake news, grupos antivacinais, a própria excelência do programa foram responsáveis por isso. Fui procurado por um grupo de pacientes e de pessoas para tratar de temas pulmonares e criei a Frente Parlamentar de Doenças Pulmonares Graves e Raras. Estou tentando implementar, ainda faltam assinaturas. Quem tiver deputado conhecido, peça para assinar, porque, embora já não esteja instalado, nós já fizemos várias reuniões, várias participações, e temos muito a colaborar, sim, com o governo, porque, querendo ou não querendo, às vezes a gente culpa o executivo por não acontecer ou por acontecer de maneira equivocada, e, na realidade, são os legislativos que dão a palavra final. O governo propõe, e no parlamento a gente corrige, piora ou melhora um projeto. Quanto mais bem informado, melhor a gente pode responder. Também estou formando a Frente Parlamentar Medtech, que é a medicina de tecnologia, aproximar a tecnologia da medicina, da saúde 4.0, isso é uma realidade, são realidades que vieram para ficar, e nós temos que regulamentar isso e fazer com que essa tecnologia avançada fique à disposição do paciente. Não adianta nós termos tecnologia para um grupo seleto de pessoas. Nós temos que fazer com que o paciente do SUS tenha acesso a esse processo também. E a pandemia nos mostrou aí as fragilidades do nosso sistema de saúde, as vantagens e também as oportunidades que temos daqui para frente. Então, eu tenho feito do meu trabalho lá no parlamento uma dedicação à saúde exclusiva, sou vice-presidente da Confederação Nacional de Saúde, aprovei recentemente um projeto que praticamente estabilizou o sistema de saúde, e agora aprovei outro projeto, a Lei 13.992, que fez com que o SUS remunerasse as instituições contratualizadas com o SUS, mesmo que elas não atingissem os seus objetivos qualitativos e quantitativos, e aí beneficia pais, clínicas, laboratórios, hospitais, porque veio o Fique em Casa, veio a proibição de procedimentos seletivos, e nós tínhamos certeza que cairia o faturamento das Santas Casas, o que aconteceu em quase 40%, 50%, e levaria o desemprego justamente daquela força motora de trabalho que precisaríamos no coronavírus. Então, essa é uma rápida pincelada aí para nós começarmos a conversar sobre o tema. Obrigada, deputado. Boa noite e mais uma vez aí agradeço por aceitar aí o nosso convite de participar desse webinar. E aí, para começar, obrigada. E para começar, eu gostaria, assim, quem está nos acompanhando e que não conhece o Instituto, eu queria fazer uma breve apresentação do que o Instituto Lado a Lado tem feito a respeito do câncer de pulmão aqui no Brasil. O Instituto Lado a Lado é uma instituição que atua há 12 anos, onde nós focamos nós somos a única instituição no Brasil que atuamos tanto para o câncer quanto para as doenças cardiovasculares. E a gente surgiu, nós nascemos com a missão de falar da saúde do homem, e o Instituto Lado a Lado é a instituição que lançou o Novembro Azul no país. Então,
a gente tem feito um trabalho muito grande nesses 12 anos aí. E olhando agora um pouquinho, né, para as nossas atuações, a gente tem feito um trabalho muito importante que a gente coloca como ações transversais, que é com foco em obesidade, tabagismo e saúde emocional. E a gente utiliza como instrumento para fazer as nossas ações. Nós organizamos campanhas de prevenção, como o Novembro Azul. Nós temos a campanha Mulher por Inteiro, onde a gente foca nos tumores femininos, e a campanha Respire Agosto, que é a campanha hoje que a gente está aqui no Dia do Pulmão. E nossa atuação é uma atuação muito forte em advocacy, focada em políticas públicas, tanto no fortalecimento quanto em algumas mudanças de políticas públicas. A gente tem um núcleo de apoio ao paciente, onde a gente presta atendimento, sempre com um olhar de empoderar o paciente e de buscar com que esse paciente ele seja um ser mais ativo e que ele conheça a sua jornada e que ele faça uma navegação pelo sistema de saúde de uma forma mais responsável. Nós organizamos fóruns, projetos de eventos e várias outras atividades. E dentro do tema câncer de pulmão, nós atuamos desde 2016. Em 2015, o Instituto Lado a Lado fez um trabalho focado em medicina personalizada. E aí a gente começou a olhar o câncer de pulmão com um olhar além do tabaco, né? Nós sabemos da responsabilidade, né, da questão do tabaco, mas a gente começou também, junto com a Mariana, que está aqui hoje, com outros profissionais, a entender um pouquinho por que alguns pacientes estavam chegando ao sistema de saúde, nunca fumaram, não conviviam com fumantes como passivo, e aí a gente queria entender o que estava acontecendo. E foi aí que a gente começou a trabalhar com um grupo de pesquisadores, e hoje a gente fala da questão do câncer de pulmão, além do tabaco, né? Em 2016, de 2016 a 2019, nós fizemos um trabalho aí super intenso, com fóruns, com ações. A gente lançou a campanha Respire Agosto e todos os anos a gente segue com essa campanha. E agora, em 2020, com a pandemia, a gente não conseguiu fazer as nossas ações presenciais, que a gente faz em todo o país, focado na conscientização da questão do câncer de pulmão. Esse ano a gente atuou muito no ambiente digital. E nesse ambiente a gente conseguiu impactar muitas pessoas, a gente conseguiu levar a nossa campanha para as empresas, para lugares de grande circulação através de sistemas de TVs, né? E isso nos ajudou bastante a dar eco à nossa campanha. E aí a gente tem feito um trabalho muito intenso na questão do diagnóstico precoce, na orientação da população e principalmente aquele paciente que navega pelo sistema de saúde, roda, né, dentro do sistema e com diagnóstico de câncer, só que quando ele chega ao seu diagnóstico efetivo, ele já chega no momento tardio, ele não tem a mesma felicidade que teve a Mônica, que está aqui com a gente, que vai dar o seu depoimento, vai contar um pouco a sua jornada. Então, a gente atua muito levando informação e orientando. E outra coisa também é hoje, para o paciente de câncer de pulmão, a gente sabe da importância da medicina personalizada, as novas tecnologias estão aí, e a gente também olha muito para a questão da pesquisa clínica, né? Para muitos pacientes hoje no Brasil, a pesquisa clínica é a sua via de saída. E a gente precisa, nesse país, melhorar a pesquisa clínica, a gente precisa discutir pesquisa clínica com mais profundidade, e para paciente de pulmão, a pesquisa clínica ela é muito importante. Para outros tumores também, mas como a gente está aqui hoje focado no câncer de pulmão, então eu ressalto essa importância. E o Instituto Lado a Lado, a gente, como eu
disse no início, a gente tem um foco muito grande de políticas públicas, onde a gente sempre está fazendo essa interface, tanto no executivo, legislativo, nos estados e municípios, sempre com o olhar de melhorar o acesso do paciente com câncer de pulmão. E aí o Instituto Lado a Lado, desde o nosso nascimento, a gente tem um olhar muito focado para a questão da participação da sociedade na saúde. E a gente já vem há bastante tempo falando sobre isso, só que esse ano, com a pandemia, a gente percebeu que a hora é agora, né? Hoje, está confirmado que sem saúde não há trabalho, não há turismo, não há vida social, tantas coisas que a gente adora fazer, e a gente percebeu que a saúde hoje é o que determina. A saúde parou a economia, né? Então, o Instituto Lado a Lado aproveita esse momento para lançar, né, um trabalho que a gente está fazendo junto com vários stakeholders aí importantes, que é o Lado a Lado Participação Social na Saúde. A gente quer que as pessoas entendam o que é você ter um plano de saúde, o que é você navegar dentro do Sistema Único de Saúde, né? A diferença da saúde suplementar e do Sistema Único de Saúde, o SUS, né? A importância da gente fortalecer o SUS. A gente percebe esse momento, a resposta que o SUS está dando para a sociedade. A gente precisa melhorar muito, mas a gente percebe que a gente tem um sistema e esse sistema a gente tem que fortalecer. E, com isso, eu gostaria que quem aqui está chegando pela primeira vez, que acompanhe o Instituto Lado a Lado nas redes sociais. A gente tem várias páginas, né, tanto para as doenças cardiovasculares quanto para câncer, e nós estamos em todos os ambientes. E aí, fechando agora a minha apresentação, eu passo agora o bastão para o nosso convidado da noite, né, o nosso moderador, o Dr. Marcos André, que vai fazer uma apresentação agora para situar, né, o cenário, o tema, e, na sequência, a gente já entra para o debate. Muito bem. Então, já está projetado aqui esse primeiro slide aqui da minha apresentação. Esse é o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, vocês conseguem ver aqui no canto inferior esquerdo, o qual eu represento, e estou aqui substituindo o professor Riad Unis, como a gente já anunciou no início. Teve problemas pessoais, não pôde comparecer, e eu estou aqui, então, fazendo essa apresentação em homenagem a ele também. Então, essas aqui são as instituições que eu represento. Eu sou o presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia, de Oncologia de Precisão, que é uma entidade que nós criamos em um congresso que aconteceu, idealizamos esse congresso, essa sociedade, num congresso de câncer de pulmão, no Mundial de Câncer de Pulmão, no Japão, há 3 anos atrás, caminhando para 4 anos atrás. Eu e alguns colegas oncologistas espalhados pelo Brasil decidimos fazer esse grupo colaborativo de oncologistas dispersos pelo Brasil para exatamente promover e ajudar, fomentar essa grande área da oncologia, que é a oncologia de precisão. Eu vou explicar um pouquinho para vocês, mais no decorrer da apresentação, o que significa esse termo, precisão, oncologia de precisão. Eu represento também o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, onde eu sou oncologista, coordenador, como a gente já falou no início, do núcleo de tumores de cabeça e pescoço, de tumores cerebrais, oncologia de precisão, e ajudo também no manejo aí do câncer de pulmão. Esses são meus conflitos de interesse. Na verdade, eu não tenho nenhum conflito para essa apresentação. Então, resumidamente, e a gente vê aqui nessa apresentação, nesse slide, os principais fatores de risco para câncer hoje, né? A gente observa que tabagismo ele figura como a principal causa evitável de neoplasias no mundo. Ele ocasiona aí, pegar os homens brasileiros, por exemplo, no top 10, nos 10 principais tumores no homem brasileiro, 6 têm relação com o cigarro. Então, esse é um problema de saúde pública. Mas se estima
que até 2025, 2030 principalmente, ele seja ultrapassado pela obesidade. Então, um alerta, um parêntese aqui, obesidade é uma causa incrivelmente em ascensão de câncer de neoplasia. Não existe uma relação muito clara com câncer de pulmão, mas ele tem uma relação muito clara com 17 tipos de neoplasias, aí incluindo câncer de mama, câncer coloretal, câncer de vesícula, de endométrio, câncer de estômago, câncer de esôfago. Então, existem várias neoplasias que a obesidade impacta, mas do ponto de vista de câncer de pulmão, a gente vê que cigarro certamente é um grande vilão, é um grande fator de risco, mas a gente observa que existem outros também, né? Aqui eu coloquei meio que misturado todos esses fatores de risco para cânceres em humanos, mas eu destaco realmente o cigarro, mas a gente não pode se esquecer das causas de indivíduos que têm câncer, na verdade, sem nenhuma relação com o cigarro, Marlene. Isso é uma coisa impactante e que chama muita atenção. Eu sou um oncologista dedicado a câncer de pulmão, eu faço muito câncer de pulmão na minha prática clínica há mais de uma década e eu vejo cada vez mais pacientes jovens e sem história de tabagismo chegando no consultório. E o que é que está acontecendo com esses pacientes? O porquê disso está acontecendo? Que fenômeno é esse? A gente tem causas não relacionadas ao cigarro. A doutora Kátia vai conversar um pouquinho. A Mariana, a gente vai conversar um pouco também com a Mônica e ver um pouco da história dela daqui a pouco. Mas as causas não relacionadas ao cigarro são poluição atmosférica, uma causa importantíssima. O que é que explica que 60% das mulheres em Taiwan com câncer de pulmão não tem história de tabagismo? Então, tem alguma coisa ambiental acontecendo, poluição atmosférica, a parte de queima de combustíveis dentro de casa em ambientes fechados. Temos uma terceira causa muito importante, pouco conhecida, negligenciada, que é o radônio. É um gás que vem da decomposição do urânio. O Brasil é a 6ª maior jazida de urânio do mundo, então existe uma decomposição do urânio em polônio e daí um intermediário e em seguida, então, o urânio, o radônio. Então é importante, nos Estados Unidos existem kits de medição do radônio e a gente vai conversar um pouco mais sobre outros aspectos também do câncer de pulmão. Muito bom. Aqui, como eu falei para vocês antecipando, a gente tem uma tabela dos 10 principais cânceres em homens e em mulheres no Brasil. Essa é uma estatística do Instituto Nacional do Câncer, a casa a qual eu pertenci por muitos anos. A gente vê aqui câncer de pulmão sendo, então, a 2ª maior causa de câncer em humanos, homens, perdendo apenas para o câncer de próstata, e na mulher, predominando o câncer de mama, seguido por cólon. Observem cólon, fortemente 2 fatores aí relacionados à obesidade. O terceiro, de colo uterino. No Instituto Nacional do Câncer tinha um prédio só dedicado a câncer do aparelho ginecológico, e colo uterino era a maioria, então realmente é um problema gravíssimo de saúde pública. E por fim, ali, 4º, a gente vê pulmão. Então realmente é algo sério que está acontecendo, não só no Brasil. Essa estatística brasileira reflete muito o que acontece nos países ocidentais. E a gente observa nessa publicação de 2 anos atrás, uma grande revisão dos grandes estudos em câncer de pulmão. A gente observa que, infelizmente, a maioria dos tumores é diagnosticado no Brasil em estadio avançado. A gente, na oncologia, classifica em estádio 1, 2, 3 e 4. Então, 3 é quando já tem um envolvimento maior loco-regionalmente, envolvimento de gânglios, o tumor já é grande. E 4 são neoplasias metastáticas. Observem a gravidade do que eu selecionei aqui, ó, 70, 60, 90, 80, em várias séries brasileiras mostram que os cânceres no Brasil são diagnosticados tardiamente e isso impacta muito negativamente nos desfechos oncológicos dessa população. Mas a gente observa que exatamente para essa população foi onde a oncologia mais caminhou, felizmente, e a oncologia torácica, que trata dos tumores de pulmão, foi talvez um case de sucesso dentro da oncologia. Ele realmente despontou em relação às outras neoplasias, câncer de mama, câncer de cólon, câncer gástrico, câncer de colo uterino, endométrio, por aí vai, porque a gente conseguiu identificar e subclassificar o câncer de pulmão em vários subtipos. Então, há poucos anos atrás, há 10, 15 anos atrás, a gente classificava os cânceres de pulmão em uma entidade só, e depois foi dividindo e subdividindo e dividindo cada vez mais, e hoje não é mais aceitável
perdão, classificar o câncer de pulmão como uma coisa só e tratar de uma maneira igual todos os pacientes, porque existem subtipos, né? Então existem assinaturas moleculares. O que é isso? É o indivíduo ter um câncer que tem um material genético próprio, e aquele material genético e aquela representação daquela caracterização genética molecular é próprio daquele indivíduo e a gente precisa testá-lo. Esse é um passo importantíssimo no câncer de pulmão, porque não dá mais para tratar todos com a mesma forminha de bolo. Então, aqui eu trago para vocês alguns exemplos de alterações genômicas, genômico-moleculares, que subdividem o câncer de pulmão em câncer de pulmão do tipo adenocarcinoma, que é subdividido em fusão de ALK, fusão de ROS, fusão de RET, NTRK, mutação de BRAF, mutação de EGFR, mutação de Carrais, e para cada uma dessas alterações existem não só uma, mas 2, às vezes 6 drogas disponíveis. 6. Então, é muito importante, é um compromisso que um oncologista precisa ter com o seu paciente com câncer de pulmão, pesquisar. Por quê? Pesquisar e dar medicação é igual a aumentar a sobrevida desses pacientes. Esses pacientes, de fato, vivem mais. E a gente vê esse trabalho que foi apresentado pelo Dr. Mark Chris, que é um grande pesquisador do Memorial Sloan Kettering Cancer Center em Nova York, onde eu tive também uma parte da minha formação lá, e eu vi todas essas conversas de sequenciamento genético, de imunoterapia, de terapia-alvo surgindo por volta de 2009, 2010, quando eu estava por lá. E a gente viu aí o primeiro grande estudo em câncer de pulmão, que foi um marco. Por que eu trago esse estudo, mesmo para uma plateia que não seja eminentemente de profissionais? Porque visualmente vocês observam como as curvas são muito abertas. Em cima, azulzinha, isso é muito impactante. Esses indivíduos que têm uma alteração dessas, têm um câncer, a gente testou e detectou e deu, mais importante, deu a medicação específica, que são medicações orais, não são químio, são medicações orais, as famosas terapias-alvo. A gente conseguiu aumentar a sobrevida em detrimento daqueles indivíduos que tinham alguma alteração daquelas que eu mencionei e não tinham recebido a medicação, ou que simplesmente não testaram ou não tinham nenhuma dessas alterações. Então, esse é um passo importante para os adenocarcinomas. Óbvio que a gente sabe que câncer de pulmão é um grande conjunto de tumores. Existem 3 grandes que são pequenas células, carcinoma epidermoide e os adenos. Os adenos perfazem aí 70% dos cânceres de pulmão, 60%, 70% dos cânceres de pulmão. Então, a gente está falando de muita gente. E lembrem do quadro que eu trouxe aqui, eu não gosto de voltar, mas eu vou voltar só para vocês verem. Olha a quantidade de novos casos em câncer de pulmão, 17 mil em homem e 10 mil, quase 11 mil em mulheres. E obviamente que existe uma subnotificação, a gente está falando de algo próximo aí a apenas 30 mil, mas claramente não é só 30 mil novos casos, não são 30 mil novos casos apenas, diagnosticados por ano num país com mais de 200 milhões de habitantes. Os Estados Unidos, que tem um pouquinho mais de habitantes, eles chegam a ter 250 mil novos casos por ano. Então, quem está certo, eles ou nós? Claramente, a gente está errado nessa estatística. Então, infelizmente, a gente observa esse tipo de coisa e a gente está deixando esses pacientes sem essa atenção voltada especificamente para o paciente com câncer. E olhando especificamente, quantos por cento desses pacientes, desses adenocarcinomas, então você tem quase 17 mil homens, 11 mil mulheres, vamos somar aí quase 30 mil. 70% é adeno, quando a gente observa, 22% desses adeno têm essas alterações do tipo EGFR, mais 10 têm alteração do tipo ALK. Então vocês observem que essa soma vai crescendo, são muitos pacientes que podem ser contemplados com a famosa terapia-alvo, e a gente está falando de uma medicação, uma pílula por dia, conseguindo ajudar barbaramente, impactando em qualidade de vida, que são terapias menos tóxicas do que a quimioterapia, sem alopecia, sem náusea tão pronunciada, sem vômitos tão pronunciados, diarreia, e com taxa de resposta. A eficácia dessas medicações já foi comparada cabeça com quimioterapia e performou o dobro, teve o dobro de eficácia, em alguns casos até o triplo, tá? Então, é uma coisa muito importante que a gente tem que ficar atento. São drogas que respondem muito rápido, dramaticamente. A gente tem exemplos aí de câncer de pulmão, de melanoma, de mama, de estômago, de cólon reto, todos esses sítios primários
de câncer já foram impactados por essa terapia-alvo. A gente vê respostas dramáticas. Eu tenho uma paciente que me ligou 3 dias depois de começar desses remédios para câncer de pulmão, já me relatando uma melhora do padrão respiratório. Então, o início é muito rápido e as respostas são dramáticas, como os senhores podem ver aqui. Eventualmente, a gente pode ter uma progressão mais precoce ou uma progressão um pouco mais tardia, mas, invariavelmente, a gente só não sabe quando, mas esses pacientes deixam de responder. E, para isso, Marlene, é que a gente vai sequenciando. Olha que interessante, a gente trata o paciente com uma pílula, ele progride, a gente percebe uma nova mutação, bloqueia essa nova mutação com uma nova droga, esse paciente progride por conta de uma terceira mutação, a gente bloqueia com a terceira droga. Então, a oncologia moderna está nesse estágio, né? Então, a gente consegue ver todo esse avanço dessa terapia. E só para finalizar, um outro braço assim, muito importante da oncologia hoje, que é quase que impossível falar de oncologia, dos avanços da oncologia, sem falar da imunoterapia. Essa é uma foto que eu tirei no Congresso Americano de Oncologia em 2016. Vocês observem a sala apinhada, não tinha lugar para as pessoas sentarem, gente em pé no fundo do auditório, porque demonstrava o grande interesse nessa nova forma de tratar câncer que se chamava imunoterapia. A gente sabe que nós produzimos células do câncer mensalmente, semanalmente, quiçá diariamente. Por que isso tudo não vai para frente? Porque nossas sentinelas, nossas células de defesa, nossos linfócitos vão lá e destrói. Quem já viu um enxerto ou um transplante, um órgão transplantado, um fígado com muitos quilos, ser perdido e se liquefazer em poucos minutos, sabe todo o poder do sistema imune. Então a gente está aprendendo a canalizar todo esse poder para a destruição tumoral. E hoje a imunoterapia já chegou para múltiplas indicações, mas também chegou de uma forma muitíssimo poderosa em câncer de pulmão. Aqui só alguns exemplos de câncer de pulmão. A gente vê, observem, embaixo é melanoma e em cima câncer de pulmão. Observem que a gente vê que a curva ela desce, mas ela estabiliza, pessoal. Essa mensagem é muito importante para vocês, porque talvez, mesmo para esse grande grupo de pacientes com estádio 3 e 4, que são potencialmente muito mais graves, com desfechos oncológicos muito piores, a gente consegue, felizmente, Marlene, até curar. Olha o que eu estou falando, curar um paciente metastático. É por isso essa mensagem de ânimo, né? Um diagnóstico não é o fim, é o início de uma caminhada, é uma maratona que vai precisar de múltiplos profissionais nessa caminhada, mas o paciente precisa remar com a gente, não pode remar para trás, é preciso se manter bem, meditar, se alimentar bem, fazer seus exercícios, e a gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso, mas observem, essas curvas com imunoterapia, elas se estabilizam em um patamar bastante elevado, ao ponto de, em dezembro de 2019, a gente vê uma publicação na New England Journal of Medicine, que é a principal revista científica hoje em medicina, mostrar que imunoterapia fez com que 52% dos pacientes com melanoma metastático estivessem vivos em 5 anos. A gente está caminhando para algo muito próximo em pulmão. A gente está falando de pacientes metastáticos, tá, pessoal? Então, o estigma do câncer, felizmente, está sendo radicalmente balançado, né? Os avanços todos, a gente é o último slide, a gente observa todo esse avanço de uma caracterização molecular do câncer. Não dá mais para chamar só câncer de pulmão, mas é câncer de pulmão do tipo tal, com alteração molecular tal, que vai receber na primeira linha, na segunda linha, na terceira linha, medicação A, medicação B. E aí que está a arte da oncologia, a arte do oncologista em saber lidar com isso tudo e transformar todos esses números, né, Marlene, em número de vidas e em anos com qualidade. Esse é o mais importante, essa é a minha mensagem para vocês. Ânimo, a oncologia está mudando, a gente está diante de uma era de ouro. Eu tive o privilégio de pegar a era só de quimioterapia. A quimio continua tendo seu valor histórico, ainda é uma medicação, são um conjunto de medicações muitíssimo importantes, tem seu valor histórico, não estou desmerecendo, continua tendo indicação precisa, muito poderosa para múltiplas neoplasias, inclusive pulmão também, para aqueles indivíduos que não têm nenhuma dessas alterações moleculares ou que eventualmente não respondem à imuna, a gente tem químio também a nosso dispor.
mas eu alcancei essa era, alcancei a era da oncologia de precisão aí com as drogas-alvo, né? Essa terapia-alvo, esse universo fantástico que a gente está vendo, revolucionando o tratamento da oncologia torácica e a imunoterapia. A gente, de fato, está numa era de ouro e tenho certeza que daqui o porvir ainda vai ser muito bonito, muito belo e muito auspicioso para os nossos pacientes. Felizmente, com muita qualidade de vida, o que é a parte mais interessante disso tudo também. Muito bem, eu agradeço a atenção dos senhores. Agora eu queria incluir aqui no debate, à luz do que a Marlene trouxe, um pouquinho do que eu trouxe aqui. A gente já viu a apresentação aqui dos nossos queridos aqui debatedores, a doutora Kátia, a doutora Mariana, a senhora Mônica, o deputado federal Pedro Westphalen. Eu agradeço enormemente a oportunidade de estar aqui. Mais uma vez parabenizo a Marlene por essa iniciativa sempre fantástica. Obrigado pela atenção de todos em plena sexta-feira, né, à noite, mas eu agradeço muito a atenção dos senhores. E eu queria começar com a doutora Kátia. Doutora Kátia, a gente tem visto aí uma revolução nessas classificações do câncer de pulmão, e eu queria, qual é a mensagem que a senhora traz para quem não está nos assistindo e que eventualmente não entende, acha isso tudo um pouco confuso, tudo isso que está acontecendo, essas subclassificações do câncer de pulmão, mas a senhora como especialista, entendedora, como é que a gente consegue transformar essa sopa de letrinhas, essa sopa de informações numa coisa que seja compreensível para os pacientes, a senhora como especialista, eu queria a sua visão como patologista e como uma líder de uma sociedade extremamente importante que é a patologia. Bom, eu acho que você já deu aí, você já levantou a bola para os patologistas, né? Que você já deu o caminho. O que você tem que saber? Você tem que saber que o tumor é daquele jeito, daquela subclassificação. Hoje a patologia ela está muito sofisticada, né? Muito difícil, muito bonita, subespecializada, né? Então hoje não é um patologista cirúrgico, é o patologista cirúrgico que faz pulmão, é o patologista cirúrgico que faz uro, é o patologista cirúrgico que faz hematologia, né? Então a sofisticação desses métodos, dessas maneiras de classificação, elas são bastante complicadas e maravilhosas, né? Eu também vivi, eu não vou contar quando. Vocês perguntam para o Riad quando que ele se formou, que aí vocês vão saber. Mas a gente tinha isso, era isso. Para o oncologista só interessava saber. Não quero saber o que é, eu só quero saber se é pequenas ou grandes células. Só tinha isso, só tinha isso que você conseguia diferenciar. E no começo, quando a gente começou a atuar como patologista, você tinha muito mais carcinoma epidermoide, por exemplo. Muito mais do que adenocarcinoma de pulmão. Então, isso refletia a qualidade do carcinógeno que você estava exposto. E eram aqueles, era o tabaco, mas aquele cigarro mais grosseiro, etc. Depois você veio com cigarro com filtro, que você, então, diminuiu a partícula, diminuiu a maneira de desenvolvimento do carcinoma, então você começou a ter mais tumores periféricos, mais adenocarcinomas, e não carcinomas centrais e o carcinoma epidermoide, que tinha um prognóstico melhor na época. Então, agora, o que o patologista faz, ele não só fala se você tem um carcinoma de pequenas células, um adenocarcinoma, um carcinoma epidermoide de pulmão, mas ele tem que subclassificar e dar qual foi a via de mutação, né, a via de carcinogênese daquele pulmão. Você tem diversas vias de carcinogênese e você mostrou que elas se caracterizam por aquelas mutações específicas. Então, o carcinógeno, ele promoveu uma mutação X que deu uma vantagem de crescimento para aquela célula e ela, então, se tornou um carcinoma de sucesso, um tumor de sucesso, teve a capacidade de fazer uma doença local e depois de metastatizar, etc. Então, isso é importantíssimo. Quem faz esse diagnóstico é o patologista. Então, isso tem que haver um reconhecimento, existe hoje, tanto pelo oncologista como pela indústria farmacêutica. Hoje, a indústria farmacêutica ela valoriza o trabalho do patologista. Então, nós estamos saindo da masmorra, né, das catacumbas nos subsolos dos hospitais, para uma área central, porque tudo começa com o diagnóstico anatomopatológico.
A gente começa com o diagnóstico histológico, depois a gente segue para o diagnóstico molecular. Então, tanto isso é importante que nós estamos reivindicando que essa seja uma área de atuação do patologista, né? A patologia molecular, que a gente chama, então, hoje, que também a gente quer tirar o nome de biologia molecular para patologia molecular, porque isso faz parte do diagnóstico. Não existe diagnóstico mais de adenocarcinoma de pulmão sem que você tenha essa subclassificação. E o que é importante nisso, né? Então, a Marlene falou do SUS. Eu acho que o SUS ele se mostrou, apesar de todos os defeitos que ele pode ter, as Santas Casas, por exemplo, ela se mostrou o grande esteio da saúde da população no Brasil com essa pandemia, né? Então, sorte nossa que nós temos o SUS, você tem um lugar para você se socorrer. E então a gente precisa pensar nesses serviços que atuam para o SUS, nas Santas Casas, nos CACONs, UNACONs, etc. Nós estamos fazendo uma pesquisa, qual é a capacidade desses serviços de fazer essa patologia nova. Então, se você tem qualidade de equipamento, se você tem pessoal, se você tem... O que você tem? E o mais importante é o começo de tudo, que é a fase que a gente fala pré-analítica. Você vai fazer uma biópsia. Quanto é suficiente essa biópsia para a gente se aprofundar nesse diagnóstico e a gente chegar a esse diagnóstico preciso para que a terapia seja dada de uma maneira adequada e esse indivíduo sobreviva e tenha uma qualidade de vida longa. Então, a gente precisa saber qual a qualidade da biópsia, qual é a quantidade da biópsia, né, o número de fragmentos a ser retirado, a qualidade do fixador, a qualidade do processamento desse tecido, que vai ser a origem de toda essa pesquisa e a resposta que vai ser dada nisso, né? Então, a patologia ela tem que ser valorizada, e eu até também aproveito a presença do Dr. Pedro para reivindicar esse apoio à patologia, porque sem esse início, sem esse diagnóstico, é impossível se fazer uma medicina de precisão, é impossível se fazer uma medicina que se pratica nos hospitais hoje. Os grandes hospitais privados, eles fazem a medicina que se faz em qualquer parte do mundo, em qualquer lugar do primeiro mundo. Mas a gente quer ter garantia que esse tratamento e essa qualidade desse tratamento, ele seja oferecido ao paciente que é tratado pelo SUS também. Isso não é uma coisa do outro mundo, nem tão caro, nem tão... Se você, economicamente, colocar isso no papel, você tratar um indivíduo com uma droga oral, né, e em casa, e sem que ele precise se deslocar, ou sem ele ter as complicações de uma quimioterapia, as internações, todos os efeitos colaterais, etc., isso é uma economia monstro para o país. E não só, ele vai ter a qualidade de vida mantida e ele vai continuar a fazer as suas atividades, né? Então, ele vai continuar sendo produtivo para o país, ele vai trabalhar, ele vai pagar imposto, e não só isso, mas como ele vai manter aquela unidade familiar. Então, o indivíduo que se mantém com uma saúde relativamente adequada para um longo período, e ele mantém a sua capacidade de produção, de trabalho, e ele mantém uma unidade familiar saudável, isso aí não tem preço, né? Então, se você colocar tudo no papel, isso vai ser uma grande economia para o país, e não uma despesa. Então, é isso que acho que eu tinha que falar, e então valorizar e dar essa importância que a patologia tem. A patologia é o começo de tudo. Se você der um nome errado, o tratamento vai ser errado. E o resultado, infelizmente, é o paciente, né? Então, é a falta de oportunidade de ter uma vida boa e muito mais longa do que se você tivesse feito de uma maneira adequada. Excepcional, doutora Kátia. Suas colocações foram absolutamente pertinentes, Parece tudo muito bonito essa conversa, parece algo etéreo, né? Mas a oncologia brasileira, ela realmente desponta como algo de grande relevância. A gente faz uma medicina e uma oncologia de extrema relevância em comparação ao que se faz nos Estados Unidos. Eu vi isso presencialmente. A oncologia daqui não deixa a desejar absolutamente nada em termos de conhecimento, de capacitação dos médicos. Mas uma coisa que chama muita atenção, eu fiz questão de trazer
de forma tão científica esses dados. Eu dei uma aula essa semana para oncologistas, dei uma aula para acadêmicos de medicina e, eventualmente, estou aqui falando com vocês. E eu usei alguns slides, inclusive em comum. Por que eu faço isso e trazer para uma plateia que não é de médicos? Porque é impossível sensibilizar e tocar as pessoas para ver o quão diferente é essa oncologia e o quão impactante é para os nossos pacientes. E como a doutora Kátia trouxe, isso tinha que ser algo sistematizado, uma política, porque essas drogas, gente, são orais. Oral significa o paciente não precisar se deslocar tão frequentemente de suas cidades. São medicações que dão muito menos efeito colateral e o melhor, elas são 2 a 3 vezes mais eficientes do que a quimioterapia. Elas são caras, mas é preciso ter agora a parte governamental, que eu queria agora passar a palavra para o doutor Pedro e ver um pouco com o doutor Pedro, agradecer a gentileza da presença do doutor Pedro e ver como é que o doutor Pedro, como parlamentar, um representante da população brasileira, pode contribuir nessa jornada da Marlene, nessa caminhada, que é uma caminhada bonita e que a gente precisa trilhar esse caminho da chamada oncologia de precisão, que parece algo etéreo, mas é o futuro, é o presente e vai ser cada vez mais o futuro, porque isso implica em mais anos de vida, mais tempo pagando seus impostos, pessoas mais produtivas e onerando, talvez, se onera de um lado pelo custo do remédio, desonera em termos de internação, de complicações da doença, em perda de impostos e tempo de vida útil do cidadão brasileiro. Então, eu passo a palavra para o doutor Pedro, ver o que é que ele pode nos passar, o que é viável nesse cenário, doutor Pedro. Muito obrigado, doutor Marcos André. Em primeiro lugar, foi para mim música clássica, ouvir o que eu ouvi aqui, médico que sou há quase 45 anos, a ouvir os avanços que a gente constata aqui no nosso país, no mundo, em relação ao câncer do pulmão, especificamente dessa noite, com as duas explanações muito técnicas, muito precisas. Agradecer aí a Marlene mais uma vez, Marlene, porque o que nós precisamos de informação. O brasileiro precisa de informação, o parlamento precisa de informação, as políticas públicas a serem adotadas precisam de informações corretas, realidades corretas. O parlamento tem muito a colaborar, os parlamentos municipais, estaduais e federais, sem dúvida nenhuma. Essas ações que vêm da Marlene com lado a lado, elas são importantíssimas para que se traga informações e algumas preocupações que nós temos, que foram aqui elencadas, e eu quero realçar algumas em relação ao câncer. Nós vamos ter um problema muito grave de aumento de câncer de pulmão na pós-pandemia. As pessoas não estão fazendo diagnóstico precoce, não estão procurando serviços de maneira equivocada, não estão indo, e nós vamos ter um aumento muito grande, e aí nós não vamos pegar o câncer na fase adequada. Outra constatação que tira da fala dos dois, e aí fala o médico Pedro Westphalen, é que realmente nós temos que ter centros especializados para tratar adequadamente o paciente. Isso acontece muito com câncer infantil. Se você vai tratar o câncer infantil com um oncologista que não é especialista, num centro que não é especializado, o paciente tem menos possibilidade de êxito. Então, nós temos que ter centros regionalizados e especializados, como é o Hospital Oswaldo Cruz Alemão, aí em São Paulo, por exemplo, onde trata adequadamente. Eu estou criando uma outra frente parlamentar, Medtech, chama-se Medtech, já estou com 70 assinaturas, que é a Saúde 4.0. É fazer com que o que há de mais moderno em tecnologia chegar na ponta de tratamento para o paciente SUS também, não só para o sistema suplementar de saúde. A pandemia nos demonstrou e nos desnudou as mazelas do nosso sistema de saúde e os avanços e as oportunidades que temos também. Sem dúvida nenhuma, o Sistema Único de Saúde, ele talvez tenha sido a grande e única transformação da América do Sul. Ele se mostrou eficiente na pandemia e deficiente na pandemia. Eficiente porque nós chegamos pelo SUS dos mais longínquos lugares. Nós temos um exército de 400 mil agentes de saúde que podem levar informação lá para a família que mora em Cucuí de las Palomas do Norte ou aqui no Chuí, no Rio Grande do Sul.
nós temos UPAs, UBS, nós temos responsabilidades municipais, estaduais e federais, mas, ao mesmo tempo, temos um subfinanciamento. Nós temos um subfinanciamento. Nós não temos os 4 pilares que devem nortear a saúde, que são o acesso do paciente, a qualidade desse acesso, a gestão e o financiamento. E me questiono se há pouco financiamento do SUS. Acho que não há pouco, não. Acho que há um mau investimento do dinheiro do SUS. Nós temos que investir bastante, sim, poderíamos ter muito melhor resultado. Por outro lado, se viu que a saúde suplementar, hospitalar pelo menos, ela deu uma resposta extremamente positiva no Covid, na redução do Covid. Por quê? Porque ela se especializou, ela formou os seus pares, ela se tornou profissional. Então, se nós não tivéssemos uma saúde suplementar, certamente o sistema assistencial do SUS não suportaria esse momento. Elas se complementam. É muito importante essa complementação e nós temos que desmistificar a conceituação de que uma não depende da outra. Depende, sim. Imagina se nós não tivéssemos uma saúde suplementar, como o SUS assistencial suportaria isso? Né? Então, no parlamento, nós temos instrumentos para que essas informações cheguem aos ouvidos daqueles que decidem, ou daqueles que propõem, que são os dirigentes municipais, estaduais e federais, e os parlamentos. Muitas votações que não são da minha área, eu atuo muito no municipalismo e na saúde, é praticamente o que eu faço lá. E aqui no Rio Grande do Sul, o setor primário tem que ser. Quem não atende o setor primário no Rio Grande do Sul não é deputado estadual aqui, que nós temos que atender também o setor primário. Mas, muitas votações o parlamentar não sabe, não sabe se posicionar, não tem informação correta para, na hora de votar, tomar uma decisão adequada. Por isso que é importante o Instituto Lado a Lado, as nossas representações sindicais, associativas, estarem ao lado do parlamentar informando ele. Aquela conversa de ouvido no seu gabinete sobre temas, reforma tributária, não é a minha área, mas eu tenho recebido informações que vão ser muito importantes para o segmento da saúde, que vão impactar se forem implementadas e vão ser ruins se não forem implementadas. Então, isso por isso que eu fiz questão de participar numa sexta-feira à noite desse debate, para conscientizar cada vez mais da importância da participação da sociedade nos parlamentos. E digo como médico que sou, e fico me tranquilizo, porque estou falando com colegas aqui, nós não temos tempo para cuidar de outras coisas a não ser dos nossos pacientes e estudar. O médico só faz isso. E não consegue avançar nas suas funções. Tanto é que o médico não conseguiu ter o seu plano de carreira nacional até hoje, porque não cuidou disso. Os advogados cuidaram, os juízes cuidaram, os procuradores. Nós não cuidamos disso aqui. Nós nos preocupamos em atender, trabalhar e estudar. Mas é hora e tempo ainda de se fazer isso. Em relação à patologia, eu tenho uma preocupação muito grande, porque a patologia é um trabalho realmente assim, em que o patologista tem que meter a mão. Ele que tem que fazer. E a remuneração do SUS em relação à patologia está tão precária, está tão péssima, que nós estamos tendo poucos patologistas se formando. Nós vamos ter falta de patologista em pouco tempo, em brevíssimo tempo. A área privada vai ter o seu patologista, mas e o SUS que precisa? Como é que vai suprir isso aí? Nós estamos avançando de maneira muito celeremente para uma terapia gênica. Vamos fazer terapia gênica em breve. Nós já temos a cirurgia robótica com alta precisão. Hoje, tu faz a cirurgia robótica de próstata, o paciente não tem incontinência urinária. São avanços que nós vamos ter, que estão à disposição, por isso aquela Medtech, que é uma outra frente parlamentar que eu estou tentando criar, para que esses instrumentos cheguem ao SUS, que é o grande comprador de serviços, para colocar à disposição da sociedade de uma maneira geral e para todos. E não uma casta privilegiada de pessoas que têm acesso ao seu plano de saúde, que é muito bom, que tem que se manter, mas nós temos a população que precisa ser atendida também. E aí a alta complexidade ela é em ter uma remuneração mais adequada. E a customização, doutor Marcos, eu vou muito feliz. Tu não pode achar um medicamento caro pelo custo do medicamento.
Tu tem que ver o que esse medicamento vai causar em benefício ao paciente, à família do paciente. E aí, as doenças pulmonares são muito típicas, às vezes pegam asma crônica. Tem medicamentos não convencionais hoje que evitam reinternações do paciente. Isso tem que fazer parte do custo. Esse paciente ele vai trabalhar, a família dele não vai precisar não vai precisar ficar cuidando dele em casa. Será que é mais caro dar esse medicamento ou hospitalizar 20 vezes ao ano, quando ele se hospitalizaria uma vez só? É mais caro tu tratar um câncer no começo, tendo à disposição todo um arsenal diagnóstico, uma equipe médica, ou tratá-lo mais tarde, em que ele vai sair do mercado de trabalho, vai morrer aos 45 anos, quando poderia trabalhar até os 60 anos. Esta é a customização que nós temos que fazer. E são essas ações que o parlamento tem que fazer. Nós temos uma Conitec, que é uma Câmara Técnica Nacional, que precisa ser modernizada. Nós conseguimos recentemente fazer um trabalho muito forte junto à indústria para introduzir no protocolo uma nova vacina contra a meningite, que mata aos 12, 13 anos, a CWJ, que tinha sido negada pela Conitec. Nós formamos e aí a informação é importante, aí a técnica é importante, aí a ciência é importante. Foi demonstrado cientificamente que isso era muito mais barato do que não vacinar. Nós íamos morrer aos 13, 14 anos. Então, essas ações são ações que precisam chegar ao parlamento, por isso, essas criações desses instrumentos, como essa frente parlamentar que nós estamos tentando implementar, elas são de extrema importância, que dão voz e vez à população. Eu fico muito feliz de ter trazido aqui também a Mônica, que eu quero ver o depoimento dela depois, paciente que passou por tudo isso, porque a gente pode avançar muito na saúde, sim. Eu estou satisfeito como deputado, falei da lei que fiz agora aqui, porque a gente conhece o sistema. Nós temos hoje um grupo de profissionais, médicos e enfermeiros que conhecem a saúde, já foram secretários de saúde, já foram ministros da saúde do parlamento. Nós estamos fazendo um novo modelo de sistema único de saúde. Será que é correto fazer o sistema por produção ou pela entrega do paciente? Você pega um hospital lá em São Paulo, como é que ele devolve o paciente para a sociedade? Bem ou devolve em condições piores? Então, a remuneração tem que ser pela qualificação também. E aí vem a ONA, vem a acreditação hospitalar, vem a acreditação do serviço, vem a qualificação, e vou entrar no ensino. Me desculpe, nós no Brasil cometemos um crime de criar 250 faculdades num canetaço só, sem condição nenhuma. Nós agora, o Senado aprovou um revalida sem nenhum controle. Quando nós tínhamos já aprovado um revalida de diplomas de médicos, que venham para o Brasil, mas tem que submeter esse exame de qualificação. Então, nós estamos colocando no mercado milhares de jovens credenciados pelo diploma, mas não qualificados, porque os cursos não são eficientes, em todas as áreas. Economia, jornalismo, saúde. Lamentavelmente, a saúde, nos erros médicos, leva para debaixo da terra. E nós estamos formando em massa profissionais sem a devida qualificação e treinamento para o exercício da profissão. Vamos até a medicina. Mas nós temos aqui um exemplo que eu tenho que dar, João Pedro Cavaleiro, Paraguai, com 8 faculdades de medicina, a 300, 400 reais a mensalidade, e um hospital de 150 leitos, formando lá, sei lá quantos mil alunos por ano para o Brasil, e querem trazer para cá agora. Tivemos a pandemia, e aí precisa médico, vão botar médico. Não, tem que fazer qualidade. Eu tenho uma filha, para concluir, que é dentista, casou com o italiano, mora na Itália. Ela é mestre e doutora em ortodontia. Ela teve que, na Itália, fazer vestibular, cursar um ano da faculdade para poder exercer a profissão e depois defender a tese lá, em ortodontia, e ela defendeu e passou porque é qualificada. O que é isso? É cuidar do seu cidadão. É o que nós temos que fazer aqui. Eu quero dizer que o parlamento pode fazer muito, sim. Nós temos muitos avanços a fazer. Dei um exemplo agora de 2 leis que criei, efetivas, em que o SUS tem que remunerar os hospitais, clínicas, laboratórios e APAES, mesmo que eles não cumpram o que é contratualizado. Vou dar um exemplo. Pega um hospital de clínicas aí de São Paulo, tem um contrato de 10 milhões por mês com o SUS, para quem está nos escutando e que é leigo não entende. Ele tem que fazer 500 cirurgias
cardiovasculares, 500 próstatas, 500 tomografias. Na pandemia, não vai atingir isso aí, porque foram suspensos procedimentos seletivos, foram suspensos os serviços de ônibus, houve o pânico das pessoas em relação ao hospital. O faturamento médio, nós calculávamos em 40% a menos. Houve Santas Casas e hospitais que atendem o SUS perdendo 60% do seu faturamento. Então, nesse período de pandemia, um dinheiro já orçamentado foi pago, em virtude de uma lei feita com 2 artigos só. Isso regulou o sistema de saúde e deu tranquilidade para o SUS poder funcionar na pandemia. Então, são essas leis que o parlamento pode e está fazendo. É preciso se modernizar, nós precisamos melhorar nossa metodologia de tramitação dos processos, é muito demorado. Na pandemia, infelizmente, isso melhorou, porque nós não tínhamos tantas comissões. Eu faço parte da comissão externa de combate ao coronavírus, de enfrentamento ao coronavírus, e avançamos muito. Não quero me alongar aqui, talvez algumas questões queiram ser colocadas e perguntadas, mas o parlamento pode, deve, e as participações da sociedade são fundamentais nas decisões que acabam sendo definidas pelo parlamento. Eu diria que todo esse avanço que a gente está vendo na oncologia é fortemente dependente da doutora Kátia e da sociedade que ela representa, porque é o ponto de partida. O nosso tempo é agora, e a gente precisa fazer uma reflexão todo dia que a gente deita na cabeça no travesseiro, qual é o legado que a gente pode deixar e que a gente está deixando para a geração futura. A nossa geração hoje, a minha, da doutora Kátia e de tantos outros, o professor Riad, a gente está pegando toda uma repercussão dos anos 70 e anos 80 de tabagismo desenfreado. A gente está pegando esses cânceres agora. E daqui 20, 30 anos a gente vai pegar as consequências dos hábitos que a população tem nesse momento. E uma coisa que me assusta demais, e já trazendo então essa fala, unificando a fala do senhor com a fala da doutora Kátia, é que a gente precisa de uma unificação das testagens dessa parte molecular. Hoje a gente fica, infelizmente, por um lado bom, por outro lado não tão bom, dependente da indústria farmacêutica para os testes moleculares, e se eles um dia disserem, não vamos mais financiar esses testes, como é que a gente fica? Como é que o cidadão fica? Como é que essas testagens ficam? Elas são muito caras. A gente precisaria... Marcos, olha aqui, ó, caras dentro desse conceito do preço mas no todo não é caro, não. Exato. Não, exatamente. Não é. E pensando no macro, né, doutor Pedro? Não é caro. Exatamente. É exatamente isso, porque quando a gente pega, a maioria desses pacientes brasileiros é localmente avançado ou metastático. São pacientes candidatos para esse tipo de teste. Se a gente observa 70%, 60%, 70%, 80% localmente avançado candidato a esses testes, e são pacientes de altíssimo risco para internar, candidatos à internação, a um alto custo para o governo, para as operadoras de saúde. Se a gente oferece um tratamento menos tóxico, mais efetivo, mais caro de um lado, mas desonera de várias outras formas e resgata esse indivíduo para a sua vida social, familiar e de impostos financeiro, contribuindo para a saúde financeira do país, e se da noite do dia... Perdão. Por muito mais tempo, né? Por muito mais tempo. O problema é que hoje a gente não tem essa unificação. A gente, infelizmente, na iniciativa privada, iniciativa pública, a gente está meio que refém desses testes, né, doutora Kátia? E depois a gente precisaria ter uma unificação, algo central, brasileiro, governo, Estado, nos apoiando nesse tipo de coisa, fomentando essas pesquisas, junto com a doutora Kátia e sua sociedade. Eu queria só trazer para a conversa aqui também a Mariana e a Mônica, né? A gente conversou um pouco sobre os fatores de risco, absolutamente claros aqui, outros não tão claros, mas muito da parcela do indivíduo tem que ser contado aqui, pesando para a incidência e a ocorrência do câncer. Uma delas aqui é a poluição atmosférica e fatores não tabagismo, né, Mariana? Então, eu queria ouvir um pouco de você, o que você tem a dizer sobre como que a poluição atmosférica, hoje, poluição dos grandes centros, esse mar, na verdade, esse ar de compostos tóxicos, enxofre, metais pesados que a gente respira numa 23 de maio, por exemplo, em São Paulo, é uma coisa que me assusta enormemente.
e que eu tenho certeza que você vai ter informações muito mais precisas. A gente tem dados do Ibirapuera, aquela avenida ali, próximo do Ibirapuera, as pessoas correndo, respirando diariamente aquele ar, aquilo é altamente tóxico. A gente sabe que isso é um fator de risco, fora esse e fora outros, né? Como o radônio que eu falei, né? Mas fala um pouquinho para a gente dessas coisas não tabagismo, por favor. Bom, para ter uma ideia do impacto dessa poluição do ar, que ela é invisível na maior parte do tempo, e eu pessoalmente acredito que por isso as pessoas não se preocupam com um ar com uma qualidade tão ruim. Assim, eu não imagino alguém tomar um copo de água suja em sã consciência, mas por que a gente aceita respirar um ar com uma qualidade muito baixa, como é nas principais cidades aqui do nosso país, não só na região sudeste, mas no país todo, seja por poluição de origem veicular ou por poluição por origem de queima de biomassa. Então, a gente está vendo hoje esses incêndios florestais, mas a gente tem uma tradição de queimar plantações, de usar o fogo como uma ferramenta de preparo do solo, né, para o plantio. Então, os dois tipos de poluição têm um potencial muito grande de impactar a nossa saúde, não só respiratória como um todo, né? Então, hoje tem diversos estudos que mostram impactos no sistema endócrino, né? Ela também está associada à obesidade, seja por um impacto direto dela ou por fatores socioeconômicos envolvidos, né, de viver numa cidade. Também ela impacta a gestação, então as crianças dentro da barriga da mãe, em desenvolvimento, elas já são impactadas ao nascer. Ela já tem uma deteriorização da saúde respiratória, que isso pode mais tarde, quando adulto, se revelar em outras doenças. Então, esse poder de impacto negativo na saúde da poluição é muito grande. A gente desenvolveu um estudo recente, baseado em autópsias na faculdade, para tentar mostrar o quanto equivale respirar o ar da nossa cidade, então, numa cidade como São Paulo, quanto isso equivaleria em cigarros, né? E fazendo análises de pulmões de não fumantes que vivem por décadas na cidade e comparando com pulmões de fumantes, a gente chegou na conclusão que 1 hora que você gasta no trânsito, né, da cidade, então parado no trânsito na cidade de São Paulo, equivaleria aproximadamente a quase 5 cigarros por dia. Então, aquelas pessoas que gastam 4 horas do seu dia se deslocando, né, na cidade, presa num congestionamento, fumaria quase um maço de cigarro, né? E esse estudo começa porque antigamente, né, quando você olhava um pulmão na autópsia e ele tinha essas manchas negras que a gente chama de antracose, então ou era uma exposição ocupacional ou um tabagista, mas atualmente pessoas mais idosas que venham a falecer e não são fumantes, quando você olha o pulmão, eles apresentam uma grande quantidade dessas manchas. Então foi a partir daí que a ideia desse estudo surgiu e ele foi coordenado pelo professor Saldiva, né? Então, assim, a questão da poluição sobre a saúde, ela não é um tema novo. Então, assim, há mais de 30 anos a gente já sabe os impactos, os riscos, né? A confirmação da associação com o câncer de pulmão, ela vem em 2012, né? Então, que aí a Organização Mundial da Saúde e o IARC, eles confirmam, né? Dentre os poluentes, esse material particulado, essa fuligem, a fumaça preta, né? Então, ele é o principal responsável, não só com o câncer de pulmão, que já é uma associação reconhecida, mas possivelmente com câncer de bexiga também, né? Então, ainda existem muitos estudos em andamento. O nosso laboratório na faculdade tem diversas linhas de pesquisa nesse sentido, né? Então, utilizando modelos animais com predisposição ao câncer, a gente faz essa abordagem com a exposição aos níveis ambientais, né, da nossa cidade. As exposições são feitas no jardim da faculdade, né, então meio na região central da cidade, e a gente tem observado que ela contribui sim para a ocorrência da doença e também para o agravamento, né? Então, se ela
pode não ser necessariamente uma causa, ela vai ter um efeito sinérgico e agravando. E foi o que a gente viu agora na epidemia do Covid, né, que então nas cidades mais poluídas a gente tem uma mortalidade mais acentuada, né, e provavelmente isso se deve já pela deteriorização da saúde respiratória das pessoas que vivem nas cidades. E uma coisa que eu sempre vejo... Aí... Pois não, Mariana? Pode falar, pode falar. Não, por favor. Eu ia passar para políticas públicas, eu ia dar eu ia fazer essa ligação, né? Então, a questão da saúde, ela é o cidadão, a vida da pessoa é o bem maior de um país, né? Então, isso é totalmente ligado à saúde, né? Então, a gente viu claramente o impacto de você não ter as pessoas ativas trabalhando, isso tem um custo. Eu vejo que nas formulações das políticas públicas, tanto de saúde como meio ambiente no nosso país, elas estão dissociadas, elas têm que estar linkadas, e acho que a gente tem uma inexperiência na estimação do custo em saúde, né? Então, a pessoa que não trabalha, isso é um custo também, então isso foi salientado, né? Então, os dias perdidos, não só a questão do custo do medicamento, mas assim, qual é o custo da poluição para a saúde pública, né? Então, ela é um fator evitável. Então, as políticas públicas de transporte, de mobilidade dentro de uma cidade, elas também devem ser entendidas como uma questão de saúde, né? Então, se eu tirar o fator poluição, se eu tiro o cigarro, quanto isso melhora? Eu vou precisar menos de medicamento, eu vou precisar menos internações, e talvez esse custo seja ainda muito menor do que a gente falar em tratamento e em medicamento, mas a gente esbarra na questão econômica, e aí vem a grande dificuldade de lidar com o tema saúde e meio ambiente, quando a gente esbarra nesse setor economia, ele é muito mais forte, o apelo é muito maior. Excelente, e uma coisa que me remete rapidamente à sua fala, não vou dizer todo, mas muitos pontos de ônibus têm uma banca do lado. Você imagina que aquelas pessoas estão sentadas ali respirando esse ar dia, tarde e muitas vezes entrando noite adentro. Então observa a quantidade de poluentes, a quantidade de partículas, micropartículas que essas pessoas estão inalando. Então é um problemão, isso é um problema que toda vez que eu vejo eu fico impactado por esse tipo de coisa. Essas pessoas não sabem disso. E as pessoas que eu não sei se os 689 pessoas que estão nos assistindo nesse momento, quantos de vocês sabem disso? Que poluição atmosférica é um problema gravíssimo e que a gente precisa achar, eventualmente, né, Mariana, não sei se você quer complementar, como é que a gente pode passar 2, 3 dias respirando um ar puro? Você acha que isso já ajuda na sua experiência, suas pesquisas? Você acha que, como é que é o clearance de toda essa quantidade absurda de substâncias que a gente inala? O efeito é muito semelhante a parar de fumar. Então, nos 20 minutos você tem uma melhora, nos dias, durante as semanas, né, conforme o tempo vai passando, é a mesma coisa. O cigarro e a poluição, a composição da fumaça tem algumas diferenças, mas o impacto na saúde, a poluição, ela só age mais lentamente, né? Então, os efeitos vão demorar mais para aparecer, e talvez aí seja a dificuldade de você fazer essa relação. Então, ligar o câncer de pulmão com uma exposição. Tem um estudo que mostrou, falando especificamente em câncer de pulmão, que as pessoas que residem próximas às vias de grande tráfego, elas têm 2 vezes mais chance de desenvolver o câncer do que aquelas pessoas que moram em áreas com um nível menor. E em algumas dessas abordagens, dessas ações do Instituto Lado a Lado que a gente fez, nós fomos para as ruas, né? Então, fazer testes de função pulmonar e conversar com as pessoas, e o que eu pude observar é que muitas delas não fazem a menor ideia nem da poluição do ar. Então, a gente lembra da poluição do ar no inverno, mas esquece no resto do ano, e ela não desaparece no verão, né? Ela é menor, mas ela é contínua. E as pessoas não têm essa percepção ainda da questão da poluição do ar. Apesar da gente ter políticas, programas de controle, tudo mais, a gente
ainda tem como eu digo, a questão da mobilidade, a questão econômica, o fator econômico, ele apela mais. A gente tem a indústria automotiva, que ela é muito forte no nosso país, então é uma guerra um cabo de guerra que a gente está perdendo nesse sentido, né? E quando a gente vê Por um paciente, enquanto. e quando a gente vê um paciente, por enquanto, e quando a gente vê um paciente sem história de tabagismo com câncer de pulmão, que pode ter relação com essa poluição atmosférica, a gente fica até, por um lado, muito triste pela questão pessoal daquele indivíduo, mas a gente fica, como médico, como alguém que está do lado de cada bancada, relativamente feliz. Por que eu digo isso? Porque essa população de pacientes, especialmente, tem uma chance muito alta, que pode chegar até 60%, 60% e algumas estatísticas até 75% de chance de ter alguma daquelas alterações genômicas todas que eu falei ali atrás. Então, essa é uma coisa que nos anima, e para isso tem a participação aí da doutora Kátia, da patologia, essa capacitação dos órgãos públicos, dos nossos parlamentares, nos ajudando a otimizar a entrega desses testes, a gente ficar mais, um pouco menos, digamos assim, restrito não tão dependente da indústria farmacêutica. Eles são muito parceiros, eles são muito amigos da gente em vários sentidos, mas se por alguma porventura não puder dar continuidade aos programas, a gente vai ficar numa situação muito difícil. E por fim, eu queria incluir a Mônica. Mônica, sua participação é fundamental aqui também, viu? Mônica, aqui obrigada, com esse sorriso contagiante. Mônica, seja bem-vinda. Obrigada. Obrigado, Mônica. Você, obrigada. Como paciente, como é que você ouve isso tudo que a gente está falando aqui? Que mensagem você tem para dar para as pessoas que estão, 689 pessoas que estão nos assistindo? Pode ter subido ou descido pouca coisa aqui, mas toda essa quantidade de pessoas, que mensagem você tem a passar de otimismo, de superação, que você tem a passar para essas pessoas que tiveram um diagnóstico? Por favor, Mônica. Eu fico muito feliz de ouvir todos vocês. Eu estou percebendo que grandes avanços, desde que eu fui diagnosticada em 2008, muita mudança, né, aconteceu, e graças a Deus, né, hoje o câncer é visto de uma outra forma, não é um fim, né, é apenas uma vírgula, né, como mesmo o Instituto Lado a Lado tem esse símbolo, e para mim também foi isso. Quando em 2008, eu tive o diagnóstico, eu fui privilegiada, porque eu tive o diagnóstico muito precoce, e por um acaso, eu quero contar um pouco dessa minha história, porque quando eu tive o câncer, eu fiquei procurando exemplos de pessoas que tivessem tido câncer de pulmão e tivessem sido bem-sucedidas, que tivessem sido curadas, e infelizmente eu não conseguia achar, né, e eu falava assim, não, então eu vou ser a primeira, eu vou conseguir. Se eu não encontrar, eu vou ser meu exemplo. E eu descobri que o problema de você ser curada no câncer de pulmão é justamente você conseguir o diagnóstico precoce. E no meu caso, foi por pura sorte, né, por puro acaso, eu tive uma infecção urinária e fui parar num pronto-socorro, cujo médico pediu um raio-x de pulmão. Né, apenas por desencargo de consciência, e, na verdade, a febre que eu estava tendo era por causa mesmo da infecção urinária, mas naquele raio-x apareceu um nódulo pequeno, de menos de 2 centímetros, que ele teve o cuidado, né, de, na ocasião, solicitar que eu fizesse uma tomografia, para poder investigar com mais precisão o que estava acontecendo ali. E logo depois, realmente, eu tive o diagnóstico e fui operada, fiz a lobectomia, né, tirou o lobo superior direito do meu pulmão, e em 2010, infelizmente, o câncer voltou, e eu novamente fui submetida à ressecção de 2 nódulos e submetida a uma quimioterapia. Graças a Deus, como eu disse, eu
eu estou curada, né? Eu tive a sorte de todo o meu tratamento ser feito pelo meu plano de saúde, ser coberto pelo meu plano de saúde. Eu tive profissionais que me acompanharam, maravilhosos, que eu devo a eles, o doutor Marcelo Cruz e o doutor Ricardo Terra, meu cirurgião torácico, e junto com o nutricionista, Hospital AC Camargo, várias pessoas que ficaram e que foram importantes para a minha recuperação. E ouvindo hoje o doutor Marcos falando sobre os grandes avanços, né, nos remédios, de todas as terapias-alvo, meu sonho é ver todos esses avanços sendo compartilhados para essas pessoas, o povo brasileiro que tanto necessita, né, e os pacientes do SUS, que só tem o SUS, né, para diagnóstico e tratamento, e às vezes não conseguem, né, e o SUS está correndo grave risco hoje em dia, nós sabemos, né, e é só o que resta para uma grande parcela da nossa população. Então, minha vontade é que chegue meu grito, né, salvem o SUS, inclusive para o nosso representante do Congresso Nacional que está nos ouvindo, por favor, cuide desse patrimônio brasileiro, que é só isso que resta para muita gente. E é isso. Excelente, excelente, Mônica, seu testemunho, suas mensagens, e quanto mais precoce o tumor o seu exemplo, foi um exemplo feliz disso, quanto rapidamente diagnosticado, as chances de cura em câncer de pulmão passam de 90%, pessoal. Olha só, quanto mais precoce, maior a chance. A gente está diante, então, de um cenário que quanto maior o estadiamento, aquilo lá que eu trouxe lá atrás, a gente diminui a chance de cura. Mas mesmo para esses pacientes já metastáticos, inclusive, gente, a gente só curava, a gente só tinha algo próximo aí a um paciente em 10 chegando a 5 anos, num cenário metastático, com metástase no fígado, no osso. Com esse conjunto de estratégias que a gente tem hoje na oncologia torácica, que infelizmente não está ao alcance de toda a população brasileira. Infelizmente, eu digo isso com muito pesar. Com todo esse avanço, a gente conseguiu subir esse sarrafo de 1 para quase 6 pacientes vivos em 5 anos. Estou falando de pacientes com metástase. Para os pacientes sem metástase diagnosticados precocemente, a gente consegue curar 9 em 10 pacientes, ou até um pouco mais. Se existisse 9,5 pacientes, a gente estaria falando de 9,5 pacientes em 10 curados no estadiamento precoce, mas no estadiamento avançado, com doença à distância. Essa estratégia toda de terapia-alvo, testagem, isso tudo que a doutora Kátia tanto trouxe, tanto bateu aqui, a gente consegue curar não mais um, como era há 15 anos atrás, mas a gente está curando ou fazendo esses pacientes chegar bem e vivos em 5 anos, 6 em 10. Então, é essa a mensagem que eu queria deixar para vocês. A gente vai precisar, né, Marlene, fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouquinho a gente retorna para considerações finais e eu passo a palavra para Marlene nesse momento. Podemos? Então, vamos só refazer aqui rapidamente a nossa programação pelo interesse do tempo e em respeito a vocês. Eu acho que cada um nas suas competências e o que foi falado aqui foi de extrema importância, foi bem abrangente, compreensível em relação a todos esses temas. Mas hoje a gente comemora aí esse dia do pulmão, né? E eu queria passar então para cada um de vocês fazerem suas considerações finais sobre esse tema pulmão e como é que a gente pode cuidar melhor do nosso pulmão daqui para frente, o pulmão da população brasileira, desde um paciente sadio até um paciente já doente, com um câncer de pulmão instalado, como que nós, em cada uma de nossas áreas, pode contribuir para que esse pulmão brasileiro seja cada vez mais protegido e bem cuidado. Por favor, pessoal, a gente pode começar com a doutora Kátia, na mesma ordem que a gente seguiu até aqui.
Bom, eu acho que assim, a gente está trabalhando, né, no que a gente do interesse da população e para prestar um serviço de qualidade para a população. A gente está batalhando para isso já há bastante tempo e querendo que toda essa modernidade chegue a todos os brasileiros, da mesma maneira do que os privilegiados. E acho que o que a gente tem que esperar agora é que o pessoal também faça a sua parte. Aí tem uma frase interessante de uma pesquisadora de Stanford que falou o seguinte: tudo que tiver relacionado com essa palavra fumar, não faça. Tá? Então, não é só o tabaco, é esse narguilé, a cannabis, então maconha também, todos eles são altamente prejudiciais à saúde. Então, predispõe ao desenvolvimento do câncer de pulmão, tem substâncias altamente tóxicas aí que você está inalando, e até no meu caso em particular, que eu sou mais uropatologista, o uso da maconha, por exemplo, ela diminui a qualidade do sêmen, está relacionado com a infertilidade e com o desenvolvimento de câncer de testículo também. Então, não fumem, por favor, não fumem, em hipótese alguma, nada. Você já vai estar ajudando bastante você, né, e a saúde como um todo. Previna-se. É um prazer participar aqui, adorei, Marlene, obrigada, André, prazer os colegas todos aí, foi uma honra participar aqui desse debate com vocês. E não fumem para a sua proteção e para a proteção dos seguintes, porque a gente vê os dados do Instituto Nacional do Câncer, algo próximo entre 3 e 5 mil novos casos de câncer de pulmão relacionado ao tabagismo passivo. Isso é algo muito grave, infelizmente, é algo que a nossa população está sofrendo. Doutor Pedro, por favor, suas considerações finais, por gentileza. Bom, um grande debate, grandes temas aqui abordados. Eu diria que nós temos que fazer algumas mudanças a nível nacional. Uma delas é não termos tantos ministros na saúde. Nos últimos 15 anos, mais de 20 ministros. Nesse governo, já o 3º ministro. É impossível ter uma política de governo com essa troca sistemática de ministros. Troca tudo, cada vez que vai fazer uma... Então, nós precisamos, como parlamentares, praticarmos políticas públicas permanentes para que elas sejam realmente efetivadas. Fortalecer o SUS mais do que nunca. Se mostrou essencial nessa pandemia e mostrou as mazelas também do SUS, as deficiências que tem, mas o SUS tornou o Brasil o único país no mundo, embora ele tenha sido feito aos moldes do healthcare inglês, aqui nós temos a possibilidade de, através do Sistema Único de Saúde, fazer um atendimento a todos de maneira igualitária. O que precisa é efetivarmos políticas permanentes do nosso SUS. E, para finalizar, eu fui secretário de Ciência e Tecnologia. O Brasil investe muito pouco nos nossos excelentes cientistas e pesquisadores. O Estado precisa investir mais. A iniciativa privada faz investimentos que chegam até 17%, 18% do seu faturamento, do seu PIB. O Brasil não chega a 1%. É muito pouco. Nós temos condições de fazer mais, nós podemos fazer mais, nós temos que incentivar as práticas de avanço, chegar à ponta e ao paciente aí. Foi muito emocionante a luta da Mônica, mas ela foi uma exceção. Certamente, muitas pessoas tiveram câncer e não tiveram a tenacidade dela, a luta dela para vencer, e venceu. Parabéns, Mônica, você. O seu depoimento foi fantástico, mas realmente isso não deve ser a saga de cada paciente que tem câncer de pulmão. E foi muito pedido aqui pelo doutor André, pela doutora Cátia, que é possível hoje, com avanços tecnológicos, curar esses pacientes, mesmo que em estágio já metastático, desde que precocemente. Procure os parlamentos, pressione os parlamentares, entendam os parlamentares, façam-os compreender a importância que eles têm na formulação de políticas públicas permanentes. E não pare, minha cara Marlene, continue firme nesse trabalho e já provoco aqui, encaminhando, uma audiência pública, quando nós instalarmos a nossa comissão, para tratar desse tema especificamente, dos avanços, e aí chamando as autoridades competentes para participarem do debate e escutarem o que nós escutamos hoje aqui num grupo
grande, mas isso precisa ser replicado para todos. Muito boa noite, muito obrigado aí. Foi uma grande sexta-feira à noite, nenhum problema em ficar esse tempo todo escutando, nós aprendemos muito, e nós, mais do que escutarmos, temos que aprender a escutar e transformar o que escutamos em ações positivas para a população. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, doutor Pedro. Mari, suas considerações finais. Mari, o que é que o cidadão comum pode fazer para se proteger? Suas considerações finais, por favor. Sou eu? Isso, por favor, Mariana. Então, vou responder uma pergunta que é frequente, né? Então, já que eu não posso parar de respirar, o ar é ruim o tempo todo, o que eu posso fazer para proteger a minha saúde? Então, baseado em alguns artigos, tanto estudos epidemiológicos e abordagens experimentais, algumas coisinhas nós podemos fazer para proteger a nossa saúde, né? Então, ingestão de líquido, então beber bastante água, evitar fazer exercício, né, em vias de grande tráfego. Então, se você tiver a opção de se exercitar longe dessas grandes vias, você diminui a sua exposição. Ingestão de alimentos ricos em vitamina C e vitamina B, não é tomar vitamina, né? A ingestão de alimentos ricos, né? Exercício físico, né, que ele tem uma ação anti-inflamatória, então, se por um lado a poluição inflama, o exercício faz você desinflamar. Uma caminhada, não precisa ser um exercício extenuante, né, mas 120 minutos na semana, você pode distribuir isso ao longo da semana, já vai ser bastante importante para proteger pelo menos um pouquinho a sua saúde. E hoje, o uso dessas máscaras, ele acaba também fazendo uma pequena proteção, mas ela também tem uma serventinha para a poluição do ar, não só para o vírus, mas também para a poluição. Excelente. E eu acho que é isso. Então, queria agradecer e desejar uma boa noite, um bom final de semana para todo mundo. Excelente, excelente, Mariana. E, por fim, a Mônica. Mônica, suas mensagens, seu testemunho foi extremamente valioso para a gente quer que mais pessoas se tornem, como você, se torne a regra, né, na população brasileira. E que mensagem você passa final para essas pessoas que hoje, a gente tem agora 695 pessoas nos assistindo? Qual é a grande mensagem que, eventualmente, algum desses 695 pessoas ou está com câncer, ou tem algum familiar, algum amigo com câncer, você como paciente, ex-paciente, um cancer survival, como a gente chama, como os órgãos americanos costumam falar, o que é que você passa de mensagem final para essa quase 700, esse público, quase 700 pessoas nos assistindo nesse momento? Primeiramente, eu queria agradecer mais uma vez pelo convite, foi um prazer, eu me sinto honrada, verdadeiramente. E queria poder falar para essas pessoas que estão passando por isso, para elas terem calma, tranquilidade e, principalmente, buscar informação, mas informação de qualidade. Procure canais oficiais para pegar informação sobre a doença, ouçam, busquem ajudas do seu médico, nutricionista, que é importante, principalmente quem está fazendo o tratamento. Determinados alimentos ajudam quando estiver fazendo quimioterapia, também outras terapias, como acupuntura, reflexologia, tudo isso é válido, mas principalmente busque alimento para a alma, porque isso vai passar. O câncer não é um fim, é apenas uma vírgula numa caminhada longa e você vai passar. Tem uma luz no final do túnel. E é isso. Com essa frase belíssima, eu me despeço aqui, queria aproveitar essa última fala da Mônica. Busquem informações de qualidade. O site do Instituto Lado a Lado é www.ladoaladopelavida.org.br. Lá vocês vão encontrar informação sobre câncer de pulmão, sobre outros cânceres, um compilado de informações de altíssima qualidade, uma curadoria científica muito bem feita, colegas que eu respeito,
fazendo essa curadoria e sob a coordenação aí da nossa querida Marlene, para quem eu passo a palavra nesse momento, já agradecendo, Marlene, pelo convite e por essa 1h42 de deleite aqui, conversando com você e com os amigos. Obrigado pelo convite, boa noite a todos. E um abraço ao professor Riad, a quem eu mando um abraço e agradeço a generosidade, que nesse momento eu estou substituindo ele, mas agradeço e faço essas palavras em homenagem a ele nesse momento. Boa noite a todos. Boa noite. Eu queria agradecer a todos, né, pelo tempo e pela disponibilidade. Nós temos aqui várias perguntas, né, que a gente não conseguiu nem fazer, porque eu acho que a nossa conversa foi um papo tão gostoso que a gente nem sentiu a hora passar. Mas uma das coisas que eu quero deixar aqui como compromisso do Instituto Lado a Lado ao deputado que a gente vai ajudar a chegar nesses parlamentares para ter o número de assinaturas importantes para a gente ter essa frente parlamentar da saúde 4.0. Então, e esse é um compromisso nosso aqui, a gente ajudou na frente parlamentar da saúde do homem e do câncer com a deputada Silvia Cristina, e a gente vai fazer isso também movimentando alguns parlamentares e mostrando a nossa voz aí, o que a gente consegue impactar. Então, esse aqui fica um compromisso do Instituto Lado a Lado com o deputado nessa noite. Obrigado. Obrigado. E eu queria também agradecer, né, a nossa audiência. A gente conseguiu ter um grupo super importante aí de pessoas, né, que numa sexta-feira à noite estão aqui nos assistindo. Isso mostra o belo trabalho que a gente tem realizado, a dedicação que a gente tem. E a Mônica trouxe algo que é a espinha dorsal do Instituto Lado a Lado, né? Além da vírgula, né, que é o nosso símbolo, né, que a gente tem como o nosso mantra, né, que a vírgula, né, é apenas uma pausa, né, na história, né, não é o fim. Então, isso é algo que a gente sempre foca. E a nossa espinha dorsal, que é a informação. Né, a gente acredita na informação de qualidade, a gente preza por isso, a gente tem uma dedicação diária, né, para levar informação atualizada para as pessoas. E agora com uma nova missão aí, que é essa missão da participação social na saúde, né? A população ela tem que encarar a saúde, né? Ela tem que ser participativa, ela tem que discutir. Eu acho que o deputado trouxe aqui mecanismos e formas que a gente pode contribuir, também pode solicitar a eles. Eu acho que existem vários. Ele trouxe uma coisa aqui que é algo que a gente precisa trabalhar, que é a questão da Conitec, né, que é onde a gente discute a incorporação de novas tecnologias. Então, eu deixo aqui uma boa noite a todos, um grande abraço para todo mundo, e queria dedicar essa noite aqui ao Dr. Riad, né, que ele não está aqui presente, mas com certeza está nos acompanhando. Um grande colaborador do Instituto, uma pessoa que eu tenho uma admiração pessoal. Então, fica aqui, Dr. Riad, o nosso abraço e agradecimento. E boa noite a todos vocês, né? E continuem nos acompanhando aí nas nossas redes, né? No Twitter, no Instagram, no Facebook e no nosso portal, como o Marco já falou, que é o ladoaladopela.vida.org.br. Muito obrigado e uma excelente noite e um belíssimo fim de semana para todos.